Capítulo 2º. Definição de microempresa e empresa de pequeno porte. Artigo 3º. Para os efeitos desta lei complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o artigo 966, da Lei N. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: Inciso 1º. No caso da microempresa Alfira, em cada ano calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360 mil, é. Inciso 2º. No caso da empresa de pequeno porte, Alfira, em cada ano calendário, receita bruta superior a R$ 360 mil e igual ou inferior a R$ 3.600.000. Parágrafo 1º. Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. Parágrafo 2º. No caso de início de atividade no próprio ano calendário, o limite a que se refere o caput deste artigo será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a empresa de pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as frações de meses. Parágrafo 3º. O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou empresária como microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como seu desenquadramento, não implicará alteração, denúncia ou qualquer restrição em relação a contratos por elas anteriormente firmados. Parágrafo 4º. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta lei complementar, incluído o regime de que trata o artigo 12, da Lei Complementar Federal N. 123, de 14 de dezembro de 2006, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica. Inciso 1º. De cujo capital participe outra pessoa jurídica. Inciso 2º. Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no país, de pessoa jurídica com sede no exterior. Inciso 3º. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja, sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta lei complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso 2 do caput deste artigo. Inciso 4º. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiada por esta lei complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso 2 do caput deste artigo. Inciso 5º. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso 2 do caput deste artigo. Inciso 6º. Constituída sob a forma de cooperativas, salvos de consumo. Inciso 7º. Que participe do capital de outra pessoa jurídica. Inciso 8º. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar. Inciso 9º. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 anos calendário anteriores. X constituída sob a forma de sociedade por ações. Parágrafo 5º. O disposto nos incisos 4 e inciso 7º, do parágrafo 4º deste artigo não se aplica à participação no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de subcontratação,
no consórcio referido no artigo 50 da Lei Complementar Federal N. 123, de 14 de dezembro de 2006, e na sociedade de propósito específico prevista no artigo 56 da Lei Complementar Federal N. 123, de 14 de dezembro de 2006, e em associações assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte. Parágrafo 6º. Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma das situações previstas nos incisos do parágrafo 4º, será excluída do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta lei complementar, bem como do regime de que trata o artigo 12 da Lei Complementar Federal N. 123, de 14 de dezembro de 2006, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorre da situação impeditiva. Parágrafo 7º. Observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo, no caso de início de atividades, a microempresa que, no ano calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso I do caput deste artigo passa, no ano calendário seguinte, a condição de empresa de pequeno porte. Parágrafo 8º. Observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo, no caso de início de atividades, a empresa de pequeno porte que, no ano calendário, não ultrapassar o limite de receita bruta anual previsto no inciso I do caput deste artigo passa, no ano calendário seguinte, a condição de microempresa. Parágrafo 9º. A empresa de pequeno porte que, no ano calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso 2 do caput fica excluída, no mês subsequente à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta lei complementar, incluído o regime de que trata o artigo 12 da Lei Complementar Federal N. 123, de 14 de dezembro de 2006, para todos os efeitos legais, ressalvado o disposto nos parágrafos 10, 11 e 13. Parágrafo 10. Os efeitos da exclusão prevista no parágrafo 9º dar-se-ão no ano calendário subsequente se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% do limite referido no inciso 2 do caput. Parágrafo 11. A empresa de pequeno porte que no decurso do ano calendário de início de atividade ultrapassar o limite proporcional de receita bruta de que trata o parágrafo 2º estará excluída do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta lei complementar, bem como do regime de que trata o artigo 12 da Lei Complementar Federal N. 123, de 14 de dezembro de 2006, com efeitos retroativos ao início de suas atividades. Parágrafo 12. Na hipótese do Estado adotar um dos limites previstos nos incisos I e 2 do caput do artigo 19 e no artigo 20, ambos da Lei Complementar Federal N. 123, de 14 de dezembro de 2006, caso a receita bruta oferida pela empresa durante o ano calendário de início de atividade ultrapasse um 12º do limite estabelecido multiplicado pelo número de meses de funcionamento nesse período, a empresa não poderá recolher o ICMS e o ISS na forma do Simples Nacional, relativos ao estabelecimento localizado na unidade da federação que os houver adotado, com efeitos retroativos ao início de suas atividades. Parágrafo 13. A exclusão de que trata o parágrafo 11 não retroagirá ao início das atividades se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% do respectivo limite referido naquele parágrafo, hipótese em que os efeitos da exclusão dar-se-ão no ano calendário subsequente. Parágrafo 14. O impedimento de que trata o parágrafo 12 não retroagirá ao início das atividades se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% dos respectivos limites referidos naquele parágrafo, hipótese em que os efeitos do impedimento ocorrerão no ano calendário subsequente. Parágrafo 15. Para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, poderão ser auferidas receitas no mercado interno até o limite previsto no inciso 2 do caput ou no parágrafo 2º, conforme o caso, e, adicionalmente,
receitas decorrentes da exportação de mercadorias, inclusive quando realizada por meio de comercial exportadora ou da sociedade de propósito específico previsto no artigo 56, da Lei Complementar Federal N. 123 de 14 de dezembro de 2006, desde que as receitas de exportação também não excedam os referidos limites de receita bruta anual. Parágrafo 16. Na hipótese do parágrafo 15, para fins de determinação da alíquota de que trata o parágrafo 1º do artigo 18 da Lei Complementar Federal N. 123, de 14 de dezembro de 2006, da base de cálculo prevista no em seu parágrafo 3º e das majorações de alíquotas previstas em seus parágrafos 16, 16A, 17 e 17A, será considerada a receita bruta total da empresa nos mercados interno e externo. Artigo 4º. Na hipótese de empresário individual, auferir receita bruta acumulada no ano de até R$ 36.000,